Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Escrituras e Café. Sou o Aleni, graças e paz. Hoje a gente está aqui no nosso novo espaço. Como a gente já havia mencionado antes, a ideia é a cada vídeo aí tentar dar uma melhorada em tudo. E hoje a gente também recebe o Odair, presbítero da Igreja de Cristo. A gente vai falar sobre teologia e discipulado na vida cristã. Paz de Cristo, o primeiro vídeo do ano de 2025, né? Com as bênçãos de Deus, estamos aqui resistindo. Então, o presbítero Odair, meu tio também, ele vai nos ilustrar, né, com alguns conhecimentos que ele tem, justamente nessa seara, na busca de conhecimento que todo cristão deve ter, né? Isso agrada a Deus. Então, ele vai se apresentar, né? Onde ele está congregando também. E a gente vai aprender um pouco hoje sobre isso. Discipulado, estudo bíblico e como isso pode nos ajudar a ter um crescimento espiritual, a servir, adorar a Deus da melhor forma. Então, está com a palavra. Graça e paz a todos. Fico feliz pelo convite, né? De estar convidando o Aldenir sobre essa temática. Eu fico feliz em ser o primeiro a ser entrevistado desse ano de 2025. Atualmente eu estou como presbítero ajudando a Igreja de Cristo em Granja, Portugal, onde a gente foi convidado para ajudar uma comunidade das nossas igrejas. Na realidade, o meu berço é evangélico, eu nasci na Assembleia de Deus, saí de lá como presbítero, e atualmente a gente está na Igreja de Cristo há um pouco mais de 4 anos, e a gente tem esse propósito de servir o reino justamente nessa questão doutrinária da palavra. Então, espero que as expectativas para essa entrevista sejam supridas. Cara, legal. Realmente seja bem-vindo. É um prazer enorme da gente te receber aqui. Sim, fica à vontade, falar um pouco de ti, da tua igreja e aprofundar o tema, que é o que a gente vai falar hoje, no decorrer da conversa aí, a gente vai fazendo perguntas, eu e o Darlan. A gente sempre deixa nossos convidados muito à vontade para falar mesmo, beleza? Beleza. Falando ainda um pouco sobre a minha história, eu aceitei a Jesus com os 15 anos de idade e eu já fui inserido na escola bíblica dominical, né? A primeira literatura que eu ganhei foi justamente uma revista da escola bíblica, embora que hoje eu não esteja mais nas Assembleias de Deus, mas assim eu devo é, esse, essa iniciação ao conhecimento aos meus primeiros mentores, né? As pessoas que me inseriram, que realmente me discipularam. E na ocasião, em 92, no final de 92, eu recebi uma revista, justamente na época a temática era sobre apologética, defesa da fé. E ali tratávamos sobre falsas teologias, sobre seitas e heresias, e aquilo ali muito me chamou a atenção. Por que eu estava sendo crente? Qual era a finalidade agora e o que eu deveria conhecer da nova fé agora que eu estava inserido? Até porque eu não tinha conhecimento de fé nenhuma, por conta de ser ainda muito jovem, de vir de uma família que se dizia católica, mas é aquele católico não praticante, que não tem vínculo direto com a igreja. E agora eu estou, naquela ocasião, num ambiente para aprender a palavra de Deus e já entro justamente fazendo essa distinção de uma fé verdadeira e de uma fé falsa. E aquilo ali muito me chamou a atenção, embora jovem, e eu coloquei no meu coração, é isso que eu quero para mim. Eu quero saber, eu quero ter domínio daquilo que eu creio, para que eu não possa incorrer nos erros que são apresentados aqui. Ali era tratado sobre diversas religiões, sobre catolicismo, sobre algumas seitas que se dizem cristãs aproximadamente, nesse viés pós-reforma, que ali tinha o Testemunho de Jeová e tinha Adventismo do Sétimo Dia, que se apresentam como igrejas cristãs, evangélicas, mas que destoam da doutrina verdadeira. Então, eu comecei a ter esse contato para discernir aquilo que seria doutrina ou não a partir de então. E esse foi o meu processo de
iniciação no conhecimento. Eu acho que tem muito a ver com a proposta da temática hoje para a gente, né? Que é a importância do estudo no discipulado, a importância de você ser inserido, de você ser colocado na igreja do Senhor já sabendo para que veio. Então, porque hoje a gente tem essa, essa condição, devido a essa pressa para inserir novos membros, às vezes a gente trouxe pessoas para a igreja e convenceu-as a estar ali e disse que aquela pessoa aceitou Jesus apenas porque ela estendeu a mão, foi lá na frente, recebeu a oração e está frequentando os cultos, entrou na rotina da igreja, entrou na, na agenda da igreja e se acostumou a ser crente. Mas, de fato, não foi verdadeiramente discipulada, ela não foi ensinada sobre a fé cristã. Aquilo que ela vai aprendendo são os maneirismos da religião que ela foi inserida agora. E há uma diferença gritante em relação a você ser discipulado e você ser proselitizado, né? Eu não sei nem ao certo se a palavra adequada seria essa. Você se tornou prosélito daquela denominação. Enfim, o que a gente tem por finalidade hoje é justamente tratar esses pormenores. Às vezes a gente não tem uma membresia sólida, não tem uma, uma liderança sólida, porque muitas das vezes a gente erra nesse processo, a gente erra logo a partir do começo, onde a gente poderia estar inserindo aquela pessoa, fazendo ela entender, compreender a coisas básicas do cristianismo, porque o nosso maior problema é desconhecer aquilo que é doutrina cristã realmente, de fato. Cara, legal. Você vindo de um berço pentecostal, uma das coisas que a gente mais vê nas igrejas, assim, também fui de igreja pentecostal com pensamento assim. Darlan também, no início da festa, que todos nós passamos, geralmente a gente entra ou inicia, né, em igreja com esse pensamento. Mas uma das coisas que a gente sempre percebe, para quem busca o ensino, para quem busca entender, aprender um pouco mais, é aquele velho jargão, né? A letra mata. Então, quais foram as dificuldades que nesse tempo você enfrentou nessa busca de aprendizado e também de ensino, né, para outras pessoas? Pergunta interessante, sabe? Porque eu entrei nas Assembleias de Deus, não desmerecendo a denominação, porque foi ali que eu fui alcançado, foi ali porque uma das pegadas da Assembleia de Deus é essa questão evangelística missionária, né? De ir, de pregar na rua, de estar alcançando pessoas. O único problema é a continuação desse processo. E a gente foi inserido na Igreja Assembleia de Deus e a gente via muito, desde o início, eu tinha essa dificuldade de compreender por que uma igreja que se dizia bíblica, ela tinha ainda pessoas que ainda têm esse pensamento, né? A gente encontra muita gente com esse pensamento de essa má interpretação, que é justamente fruto do desconhecimento, que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, e ele acha que a letra é as escrituras. Quando a letra está falando, ali letra não está falando do conteúdo doutrinário das escrituras ali propostas, está falando da lei. Paulo não está dizendo que você tem que não está estabelecendo uma cultura de burrice teológica. E a gente via pessoas que não gostavam de escola bíblica dentro da denominação, embora que seja uma igreja que hoje arrefeceu muito, mas nos anos 90 era muito divulgada essa questão de escola bíblica. Então a gente acompanhou uma época onde escola bíblica tinha superintendente, que
escola bíblica era frequentada por crianças, jovens e adultos. E eu fui inserido na escola bíblica, como eu falei, a partir do momento da minha conversão. 2 anos depois, com 17 anos, aqui congregando numa comunidade aqui, que hoje é a Aliança da Graça, que o Darlan hoje faz parte. E ali era uma igreja pequena, mas que tinha uma organização, uma estrutura de escola dominical decente, onde tinha superintendente, onde havia os professores eram muitas das vezes levados. Eu lembro que o nosso superintendente, que era o pastor César, que hoje está em outra denominação, mas a gente aprendeu muito com ele, porque ele colocou pessoas para serem iniciadas como professores, recebia treinamento, e toda conferência de escola bíblica que ele sabia que tinha aqui em Fortaleza, ele fazia de tudo, às vezes até pagava as nossas inscrições para que a gente participasse, para que a gente tivesse esse conhecimento. Então a gente era estimulado a ter esse conhecimento. Se por um lado havia algumas pessoas aleatórias dentro do ministério que desprezava a questão do ensino, a gente tinha pessoas que encaminhavam a gente, o caminho é esse. É de conhecimento bíblico, é de você saber dominar as escrituras. E eu fui inserido cedo na escola bíblica, com 17 anos. Eu comecei a lecionar jovens, com acho que uns 18, 19 anos, já estava lecionando para adultos. E era uma época onde os obreiros, se era exigido que o obreiro que quisesse assumir um púlpito, pregar, ele tinha que passar pela escola, porque o pastor na nossa época dizia: quem não senta para aprender não é apto para levantar para ensinar. Então, como a Assembleia de Deus tem essa questão da oportunidade de fazer com que as pessoas assumam o púlpito para pregar, para ensinar, então tinha que pôr, talvez a obrigação não seja a palavra adequada, mas ele tinha que passar justamente por essa questão de aprender, do aprendizado. Interessante. Na grande comissão, o Senhor Jesus ele dá aquela mandamento, a ordenança, né, para ir por todo mundo, fazer discípulos, né, depois batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, acho que tem muita gente pulando as etapas, não assim se importando, não dando a primazia à questão do discipular, do ensinar, no fazer com que o cristão, o novo convertido, ali no início da caminhada, então no decorrer até da sua jornada cristã, porque tem muitas igrejas que abdicam dessa parte, não dão doutrinas E há muitos crentes também que só gostam de ir para a igreja domingo, culto de doutrina, nem pisa na igreja. Então, tanto há falhas, né, parte de muitas lideranças, quanto de muitos crentes. Então, como a gente pode superar isso? Quais as maneiras de a gente contornar essa questão, né? As pessoas, os cristãos, voltarem mais para estudar as Sagradas Escrituras? Essa questão do emburrecimento teológico, né? Esse desprezo pelo conhecimento, ele tem sido danoso até os dias de hoje. A gente tem percebido nos ambientes em que a gente conviveu que, embora sejam igrejas que dê prioridade a essa questão doutrinária, do ensino, vez por outra, a gente está convivendo com pessoas que, embora estejam numa igreja, até mesmo confessional, igrejas confessionais, que tenham um viés doutrinário sólido, mas tem pessoas. O nosso grande problema, eu tenho dito constantemente, por onde eu estou congregando, que o nosso grande problema é que a gente tem outras fontes, outras vertentes. Isso é, eu sou crente, mas eu escuto determinado pregador de outra denominação.
E eu não tenho critério algum, eu não tenho discernimento algum sobre aquilo que aquele indivíduo está pregando, ou se o que ele está ensinando é correto ou não. E eu acabo trazendo essa carga de falsos ensinos, de ventos de doutrina, para o meu ambiente onde eu convivo. Então, as minhas ideias, aquilo que eu acredito, é meio que influenciável. Então, as minhas influências podem ser boas ou ruins. Geralmente, quando alguém pergunta para mim, tu ouviu o pregador fulano, o pregador cicrano, que está no auge, né, da mídia evangélica, eu fico meio receoso de magoar as pessoas e dizer que aquele cidadão não é a referência para mim. E muitos deles já foram referência para mim no passado e hoje não mais, porque a gente vai amadurecendo e à medida do passar do tempo, a gente vai estudando e uma coisa interessante para aquele que quer estudar as escrituras, nunca você deve estar definido completamente. Às vezes a gente escuta muito as pessoas dizer que já tem um pensamento definido, já está totalmente convicto daquilo que crê. Eu prefiro dizer que estou ainda estudando, porque não domino todos os assuntos. Não existe aquele teólogo ou aquele que... Eu tenho muito medo, assim, só para complementar aqui, para que eu possa ser bem compreendido, eu tenho muito receio daquele teólogo que quer responder tudo. Às vezes o cara é muito bom, tem um conhecimento vasto em diversos assuntos, mas ele se propõe a dar respostas para tudo e nem sempre a gente está habilitado ou tem a estrutura de conhecimento para responder todo e qualquer tipo de assunto. Às vezes a gente pode pecar, às vezes a gente pode se expor demais ao ponto de mostrar que a gente não domina determinadas situações. E a gente percebe justamente essa questão doutrinária, como às vezes a gente erra no início do processo. A gente vê hoje muito na cristandade, acho que o desafio maior é a gente combater velhas heresias e heresias basilares da fé cristã, que atacam a divindade de Jesus, que atacam doutrinas básicas que são inegociáveis. O nosso grande mal não é nem essas questões, digamos assim, de divergência teológica doutrinária sobre determinados assuntos. Às vezes, o nosso grande problema maior é com doutrinas básicas, que são indiscutíveis, são inegociáveis, sobre a natureza de Deus, sobre os seus atributos, sobre as Escrituras como única regra de fé. E hoje isso tem sido discutido dentro das igrejas. A gente vê que, só para você ter uma ideia, eu congreguei em ambientes em que estava definido teologicamente sobre doutrinas básicas do cristianismo, mas tinha gente envolvida no ministério. Não vou dizer qual é a hierarquia, né? Porque é uma igreja que tratava funções eclesiásticas como hierarquia, né? O cara é obreiro, diácono, presbítero e tal, aí vai subindo aquela escadinha hierárquica. E a gente via gente discutindo sobre a divindade de Jesus. O cara não cria que Jesus era plenamente divino e plenamente humano. Opa, tem alguma coisa errada aqui. É uma igreja que não costuma, que separa o ministério e chama consagrar. E para esse tipo de igreja, consagrar é apenas jogar óleo na cabeça e dizer: rapaz, o Claudemir agora é um presbítero. Não passa por um processo de crescimento, de instrução. Eu estive numa comunidade no passado em que
uma determinada pessoa, um determinado irmão já com uma determinada idade que ele foi separado, foi consagrado lá, como é o que é chamado, ao presbitério, e ele veio me perguntar, depois da consagração, ele veio me perguntar o que era ser um presbítero. Aí, oxe, o irmão foi consagrado e não sabe. Aí eu fui com toda a paciência, porque o irmão não tinha estrutura. Outro grande problema educacional das nossas igrejas é que a gente tem irmãos que não tiveram oportunidade de ter um conhecimento secular, não teve uma escolaridade boa, então tem dificuldade de interpretação de texto, tem algumas dificuldades cognitivas para entender determinados assuntos. Então, esse é um grande problema. Eu acho que a igreja ela tem que abranger toda essa coisa. E quando escolher pessoas, separá-las, tem que ter justamente esse início, né? Essa iniciação. Eu acho que isso está muito entranhado no tema de hoje, que a gente está discutindo. Começar do começo. Cara, essa é a questão das dificuldades que a gente enfrenta e esses cargos, né, você bem frisou, existe muita gente, não vou dizer assim, incompetente, né? Mas com um certo nível de aprendizado muito baixo. E eu acho que eu concordo com você que deveria ser um- uma exigência da igreja, pessoas que têm cargos assim de ensino, principalmente, ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de interpretação, para que ele consiga auxiliar outras pessoas dentro da igreja, né? Porque uma coisa é você separar um obreiro. Então, o obreiro ele vai ajudar nas cadeiras, vai ajudar na limpeza, vai ajudar na portaria. Disso ele não precisa de uma interpretação de texto. Mas se você vai para um presbítero, você vai para um pregador, a gente vê muito isso nas igrejas, pessoas despreparadas. E esse enfrentamento, né? Às vezes um irmão estuda um pouco mais, mas ele não tem liderança. Mas, pô, hoje a gente vê que existe muito aquele receio, né? Pô, isso tá errado, eu aprendi assim, tá diferente. Na Bíblia não diz isso. Às vezes aquelas pessoas, aqueles versos que as pessoas passam a utilizar, dizendo que tá na Bíblia, sendo que não está na Bíblia, né? E as pessoas, pô, isso não tá na Bíblia. E a gente vê o receio de muitos irmãos. Então, como é que você indicaria ou sugeriria para essas pessoas que passam por esses problemas, suas congregações, tentar abordar seus líderes ou até o próprio líder mesmo, como é que ele deveria trabalhar na sua igreja para melhorar esse tipo da questão da liturgia, uma pregação mais correta, uma pregação única, né, ali entre os irmãos? É uma pergunta difícil, mas que não é fácil de ser. Aliás, não é difícil de ser resolvida. Eu tenho muito receio de igrejas que desprezam o ensino da palavra. A maioria das igrejas hoje optam por ter uma agenda muito cheia, porém, a parte mais sofrida é a escola bíblica. Há algum tempo eu venho batendo na mesma tecla de que a igreja ela tem três estruturas basilares. É um tripé. É a questão da devoção, onde você engloba a oração e todo tipo de devoção da igreja. O ensino da palavra são áreas sofridas, viu? A primeira é a devoção, o ensino da palavra, que ele é muito sofrido, onde muitas igrejas não têm mais escola bíblica. Hoje a grande dificuldade em diversas igrejas que eu tenho passado é reativar escolas bíblicas dominicais que foram extintas ou implantar uma atividade de ensino. E vem todas as dificuldades, né? Nisso aí a gente vê, alguém sempre apresenta, mas tem culto disso, culto daquilo e tal, e a gente procurar. Hoje a gente tem que se adequar à agenda da igreja. Antigamente, a escola bíblica dominical era domingo de manhã ou domingo à tarde, e
Pronto, e acabou-se. Hoje a gente fica tentando remanejar. Não vem muita gente aos domingos, porque domingo é dia de descanso, muita gente quer estar no seu lazer, mas quem é que hoje tem dinheiro para estar todo domingo no lazer? Todo domingo eu sei que a gente que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, que é o final de semana para descansar. Mas será que em algum momento da vida não vai ter disponibilidade de procurar aprender as escrituras? E às vezes a gente fica jogando o culto de ensino para a semana, e só que os cultos da semana já estão preenchidos, sem contar que no dia que não tem culto, alguém faz parte de algum departamento, e nos dias que não tem culto, tem uma reunião, tem um ensaio, tem outra atividade. E sempre vem sofrendo. A terceira base desse tripé é o evangelismo. Então, são três coisas essenciais que sustentam a igreja. Eu tenho dito que sem apenas um desse tripé, a igreja está fadada ao fracasso, a morrer, a deixar de existir. Porque uma igreja que não tem devoção, que não tem evangelismo para estar movimentando, porque a membresia da igreja vai e volta. Quem está hoje congregando pode não estar amanhã. E quem será que vai substituir essa pessoa? A gente vai esperar alguém que mora em outro bairro vir congregar com você para completar aquele desfalque da igreja? Ou tua igreja não está preparada para evangelizar pessoas, alcançar pessoas e fazer novos discípulos? Porque uma das nossas da, da ordem para nós foi ir de fazer discípulos. E muitos de nós não estamos fazendo isso. O fator principal não é nem na ponta final, é no início. Quando eu estou preparando alguém para o futuro, quando eu começo no início. Quando aquela pessoa creu, confessou Jesus, veio para a igreja e eu não encaminho ela para um ensino sólido, prático, então se eu dou um início medíocre para essa pessoa, eu não posso esperar outro resultado. Eu vou ter um obreiro medíocre, vou ter uma liderança medíocre que não foi instruída, que não foi ensinada. Então, esse é o grande problema da gente. Bom, queria fazer duas perguntas aí, meu irmão. Primeiro sobre a questão das ferramentas digitais, né? A internet, as mídias, né? Se isso são coisas que vêm para ficar, claro, mas quanto isso tem ajudado, né? Se tem ajudado, se tem atrapalhado. A questão do estudo, os irmãos terem mais, assim, vontade de aprender também. E sobre a vida prática, como falou sobre a vida devocional, o evangelismo e também o ensino da palavra, o quanto um bom discipulado, um bom doutrinamento, né? Quanto isso impacta nessa vida prática de um crente. Em relação às novas mídias digitais, hoje a gente não tem para onde correr, né? Antigamente, eu lembro que as primeiras vezes que eu utilizei o celular usando a Bíblia como leitura, eu notei que havia um receio, né? A gente tem algumas percepções, a pessoa, não, mas... Aí eu via algumas críticas. Tem que usar a Bíblia. Só que a gente esquece que a Bíblia que a gente tem hoje editada também foi um recurso tecnológico que proporcionou isso para a gente, que antigamente era no papiro, era no couro, a Bíblia eram livros enormes. Um livro só era um volume. Aí você dizia que não, que desprezar alguma coisa moderna, desde que você não altere o conteúdo, eu acho válido. Outra questão das mídias digitais é que você pode usar como recurso didático. Você usar um computador, usar um slide. Às vezes, a pessoa não tem noção de como é o tabernáculo. Ontem mesmo eu estava imaginando, estava vendo um determinado vídeo e
alguém estava tratando sobre os utensílios do tabernáculo e cada simbologia que aquilo ali representava. Estava vendo alguma coisa no livro do Apocalipse que também é cheio de simbologia e estava trazendo à luz justamente nessa questão do templo, do tabernáculo. E eu estava vendo o quanto isso seria útil, porque muitas vezes você está pregando e a pessoa está lhe ouvindo, mas ela não tem a noção daquilo que você está descrevendo. Ou talvez você não se fez claro para que aquela pessoa entendesse sobre as suas descrições sobre determinadas situações, justamente nessa questão simbólica. E eu estava vendo o quanto isso, das mídias digitais, isso é um recurso didático que você pode usar numa pregação, pode usar no estudo bíblico, numa escola bíblica, que pode esclarecer muito nessa questão da representatividade. Então, eu acredito que essa questão digital, ela tem justamente essa finalidade. Mas isso é interessante porque os líderes das igrejas, eles devem minimamente ter o cuidado de ensinar as suas ovelhas, né? Porque as ovelhas elas também podem ser abraçadas ou atacadas de outras formas com as mídias digitais. Essa facilidade de acesso, hoje a gente consegue chegar a conteúdos, né, bons na internet, mas também a gente consegue chegar a conteúdos ruins na internet. E quando um cristão ali, um membro da congregação não consegue ter um mínimo de conhecimento sobre determinados assuntos, ou questões mais teológicas assim, ele pode ser atrapalhado no início da sua fé, no decorrer do seu tempo ali como cristão. Interessante sua colocação nisso aí. Concluiu? Interessante a sua colocação disso aí, porque assim, eu tenho observado que algumas pessoas que querem discutir determinados assuntos, ele viu algum vídeo na internet. Então, esse é um dos problemas, porque a gente tem o recurso da mídia digital, mas a gente não tem uma fonte. O problema não está no aparelho ou no recurso digital que a gente tem. O problema está em quem está expondo esse tipo de material. O problema é de conteúdo e não de operacionalidade, né? O problema grande está aí. Por exemplo, eu estou tentando fazer na comunidade onde eu estou, eu dei início a um processo de estudo bíblico na semana passada e hoje eu vou estar dando seguimento sobre o Apocalipse. E a grande dificuldade de você tratar esse assunto é a questão da curiosidade, porque a gente tem muito material ruim a respeito desse tipo de assunto. Material especulativo, material que vai tratar o livro do Apocalipse com essa teologia da especulação, como é que conspiracionista, onde você quer usar o momento histórico que você está vivendo para interpretar o Apocalipse. E é ao contrário. É você entender o que o Apocalipse representou para os seus primeiros ouvintes, os seus primeiros leitores, e eles passaram a interpretá-lo a partir daquilo que eles estavam recebendo como mensagem, como revelação e observando o mundo. A gente está fazendo o caminho inverso. A gente, às vezes, quer tratar sobre assuntos como o anticristo, sobre a besta, e a gente pega figuras, celebridades, ou figuras políticas, ou figuras religiosas, e a gente quer interpretar o Apocalipse de trás para frente. E a gente vê que é uma dificuldade. Então, as mídias digitais, ela é um recurso desde que a gente saiba realmente com quem a gente está lidando, com quem a gente está ouvindo. Então, eu acho que é por esse caminho que a gente deve tratar essa questão do recurso. O recurso não é mal em si. Aliás, a gente está usando esse recurso para transmitir
esse podcast agora. E talvez muita gente vai ser beneficiada, muita gente vai pegar alguma coisa, muita gente vai discordar, e isso é salutar, onde você faz com que aqueles que estão lhe ouvindo não lhe obedeçam ou aprenda cegamente aquilo que você está propondo, mas que eles vão avaliando, tendo uma autoanálise sobre aquilo que está sendo exposto. Bom, no início a gente falou assim a questão da antes dos bastidores aqui, a gente falou sobre falta de unidade, né? Eu estava vendo aqui uma passagem em Hebreus 5, né? Tem um correlato também em 1 Coríntios sobre muitos cristãos ali já estar em ponto de receber alimento sólido, só que ainda se satisfazem com leite, né, como se fossem crianças imaturas. Então, isso é com certeza Paulo e o autor da Epístola aos Hebreus falando sobre conhecimento, a busca do discipulado, aprender mais de Deus, não se satisfazer com aqueles conhecimentos primários da fé, mas se aprofundar, né, conhecer mais de Deus para adorá-lo, glorificá-lo melhor. Então, a questão da unidade. Há muitas lideranças, né, pastores e os seus obreiros, né, que têm pensamentos que destoam. Um pensa de um jeito, doutrina diferente, apesar de a mesma declaração de fé estar baseada sobre a mesma confissão, ali há uma discordância. Então, quanto isso, nesse pensamento de um ter acredita numa coisa, outro acredita na outra, quanto isso tem atrapalhado até o ensino bíblico, né, dos irmãos. Essa questão da unidade é bem complicado, né? Quando a gente fala sobre unidade, a gente às vezes só coloca essa questão de convivência. Na minha igreja tem unidade de pensamento. Aí ele acha que unidade é quando eles têm o mesmo propósito. Vamos fazer isso e vamos seguir aquele propósito e não há divergências daquilo que pensa para executar determinadas situações. E essa questão de unidade doutrinária, ela é mais complexa, porque a gente tem hoje um emaranhado de doutrinas. A gente vê que tem pessoas que têm aquela tendência para o viés conspiracionista, como eu estava falando sobre a questão do Apocalipse. Às vezes tem gente que destoa daquilo que a igreja crê como doutrina, e isso é muito importante nas igrejas que tenham um viés confessional. Uma das coisas que me atraiu estar hoje congregando na Igreja de Cristo no Brasil foi que eu percebi que ela tem esse viés confessional, né? Essa questão da confessionalidade. Sendo que, embora a denominação tenha essa proposta, mas quando tu vai conviver com alguns ambientes locais, cada igreja tem a sua característica. E eis aí o problema. Às vezes, a gente se coloca como culpado. Primeiro porque se a gente está na ponta da lança e a gente faz parte da estrutura de liderança numa denominação, e a gente não se alinha justamente para sempre estar batendo naquela tecla sobre aquilo que cremos, sobre aquilo que a gente crê como doutrina. E uma coisa que eu tenho percebido, e eu estava até tratando nas doutrinas onde eu estou congregando, é que a gente tem nas escrituras um padrão. E eu até estava justamente nesse estudo do Apocalipse que eu estava falando, que na abertura do Apocalipse, João vai expor esse padrão doutrinário. E o que era esse padrão doutrinário? Sempre a gente acha que a abertura de uma epístola, a abertura de uma carta apostólica, de algum ensino apostólico, a gente acha que é apenas quando ele faz a abertura, é apenas algo aleatório, ele está apenas cumprimentando os irmãos. Você vê que tanto Paulo quanto os outros apóstolos, eles seguem um padrão, embora que a ordem seja um pouco diferente, mas o padrão é apresentar Jesus Cristo, apresentar a graça do Senhor, o amor, o favor dele, apresentar quem Deus é, quem Jesus Cristo
representa para nós a sua obra. Então nós vemos isso até no Apocalipse. Eu estava vendo, fazendo a leitura do Apocalipse, o João vai apresentar o Cristo ressuscitado. Então a gente vê várias nuances aqui sendo representadas. Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Então a gente vê esse padrão apostólico que eu acho que a gente perdeu. A gente não tem, e eu vejo isso uma confessionalidade. A gente vai buscar isso nas origens do cristianismo, a gente vai ver que esse padrão apostólico foi seguido pelos pais da igreja. Foi a partir de então, desse primeiro século, que surgiu o chamado credo apostólico, que a gente não sabe ao certo quem foi que elaborou, mas a gente vê que aqueles 12 artigos que são propostos ali do credo apostólico, do crer em Deus Pai, né, que é o que o catolicismo usa, o credo apostólico, como uma reza, mas que são doutrinas básicas sendo repetidas. E a gente meio que perdeu essa questão da repetição sobre aquilo que a gente crê, porque isso aí também é uma forma didática de você fazer com que os crentes despertem. Olha, nós cremos nisso, nisso e nisso. Eu vou ser sincero para vocês. Existem algumas doutrinas que eu, particularmente, tenho dificuldade de compreensão lógica. Não que eu deixe de crer, mas qual é a lógica de você ter um Deus trino, que tem a sua representatividade em 3 pessoas, mas é um Deus só? Se eu tentar explicar isso aqui dentro da lógica humana, eu vou entrar numa descrença total. Então, essa questão de você repetir é justamente para inibir essa descrença. Você entender que Deus se manifesta dessa forma para ser compreendido pela humanidade, de que ele é um Deus trino e uno ao mesmo tempo. E a gente vê que essa confessionalidade, só para deixar para vocês comentar aqui, ela não é algo exclusivo dos apóstolos. Nós vemos que Moisés já fez isso, falando sobre ouve, ó Israel, teu único Deus. Então nós vemos que essa confessionalidade de fé, ela é muito mais antiga do que o que a gente pode absorver hoje. Não está só no cristianismo. Os apóstolos citavam muito, havia uma sucessão de citações. O próprio Jesus citava os profetas, citava a lei e os profetas. E nós hoje não temos esse norte, né? Parece que meio que a gente perdeu. Eu acho que eu trouxe outro extremo que eu percebo que acontece muito no meio cristão. A gente tem um pessoal que não quer aprender, né? O que não busca esse conhecimento, ou às vezes por medo da liderança, que a liderança quer ter esse controle de ensino, às vezes pela própria dificuldade mesmo, que a gente falou, questão tem muitas pessoas que têm dificuldades, né, com a interpretação de texto, com a própria leitura e acaba dependendo de outras pessoas, e outros por limitações religiosas. Mas eu percebo também que existe outra frente, que é de pessoas muito teológicas, né? Citou um exemplo da questão da doutrina, né? Você tem que acreditar, é uma questão de fé. Então a gente acaba percebendo que tem muita gente que se aprofunda na teologia, se aprofunda nos estudos e acaba querendo ter uma resposta humana para tudo, né? Sempre aquela resposta mais fácil de responder, que deve estar em algum livro, se não está num livro é porque não é verdade e tal. Então a gente tem várias questões que eu já venho percebendo em algumas discussões, às vezes que a gente vê na internet, de pessoas assim, e coisas que são mais místicas mesmo, que a nossa fé é algo de divindade, a gente acredita num Deus, a gente acredita em algo que a gente não consegue ver, enxergar. Então, Deus é isso. Deus a gente não enxerga, mas ele é onipresente. Eu acredito que ele é onipotente. Eu acredito que ele sabe todas as coisas, que ele tem um poder sobre todas as coisas. Então, isso é onde eu exerço a minha fé. Mas essa questão
desse tipo de pessoa também a gente acaba tendo esse outro extremo, né? Não sei se tu já chegou a perceber isso nesse teu tempo como cristão, de se aprofundar em estudos também. A nossa, a nossa comunidade cristã, ela é um emaranhado de pessoas. A gente tem que ter essa percepção de que tem pessoas que teve dificuldade, não é necessário exclusivamente para você ser um cristão, você ter um conhecimento vasto em diversos assuntos. A gente tem que ter consciência de que aquele que tem o conhecimento, ele foi levantado por Deus ali naquele local para ensinar os que precisam de orientação e de ensino. E aquele irmão que teve dificuldade na sua escolaridade, ele também tem dons, ele tem outras coisas que ele pode ser redirecionado. E ele não é inválido por não ter um determinado viés de conhecimento. Eu conheci um pastor aqui, num bairro aqui próximo, nos anos 90, que, por incrível que pareça, ele não sabia ler. E ele veio pregar algumas vezes na nossa congregação e alguém dizia pra gente: o pastor fulano não sabe ler nem escrever. Aí eu, como é que ele é pastor? Aí tu vai ver. Aí quando ele chegava e tal, ele cumprimentava a igreja e chamava alguém para ler. Ele dizia o texto que a pessoa deveria ler. E, e esse pastor pregava numa desenvoltura tão grande, num domínio tão grande do texto, que você não via tanta flexibilidade como aquele que sabia ler. Então, eu acho que a questão é quando você usa a metodologia de ensino. Não sabe ler, mas sabe ouvir. Então, ele vai absorver aquilo que é necessário para expor o texto. E outra coisa interessante que você foi falado, que é bom a gente mencionar, eu sou um eterno aprendiz, né? Eu estou concluí minha faculdade teológica recente pela FATEG, que é uma faculdade teológica de viés reformado, e eu tinha feito um seminário anterior no passado pela FATEFOL, hoje FATEFOL, mas na época era CETELASSE aqui no estado do Ceará, e em busca de concluir essa formação teológica, eu procurei uma faculdade teológica e alguém me indicou uma gratuita, né? Eu achei meio complexo alguém fazer uma faculdade gratuita, eu não botei muita fé, né, nisso aí, fazer à distância. A gente estava falando de recursos tecnológicos. Se quiser dizer, é a FATEG, né? É. Que é a gratuita. Então, se você quiser fazer algum curso teológico reformado, a FATEG aí é um. Mas eu acho que só não disponibiliza certificado, né? Não, Disponibiliza? só é uma faculdade livre, né? Não é Pronto, tem perfeito. reconhecimento. Essa questão. Mas a maioria das faculdades teológicas ainda tem essa dificuldade de ser reconhecido pelo MEC. E eu me surpreendi com o conteúdo, né? O Darlan tá fazendo, já concluiu, né, também. Hoje eu estou fazendo, eu fiz a loucura de fazer 2 cursos ao mesmo tempo, uma especialização em teologia reformada e um mestrado em missiologia. E ainda estou devendo aí para concluir esse processo. E, assim, a gente nunca deve. O grande mal da gente estar estudando teologia não é nem a teologia em si. O problema é que, às vezes, a gente se fecha muito no nosso mundinho e a gente quer achar que tem domínio de todas as coisas. A gente sempre tem que estar aberto a novos conhecimentos, analisar, ter essa questão da análise teológica e não fazer da tua teologia algo amarradinho e tentar trabalhar isso humanamente, porque tem coisas que a gente
vai ter questionamentos a vida inteira, questionamentos, há respostas que nunca serão respondidas para nós. A gente vai ter que buscar esse conhecimento. Eu acho que muitas das vezes o medo de que a gente estava falando anteriormente de algumas pessoas é achar que a teologia esfria o crente. E a gente sempre tem ouvido que a teologia ela apaga o falso fogo, ela apaga a falsa espiritualidade. E ela nos dá algo mais centralizado nas escrituras. Ela nos debruça. A boa teologia, ela nos conduz para as escrituras, para aquilo que é realmente ensino da palavra. E só para concluir aqui, a gente estava falando de unidade, essa questão da unidade da igreja, quando Jesus fez a sua oração sacerdotal, ele orou ao Pai, dizendo que nós deveríamos ser um. E eu acredito que ele não estava falando ali sobre funcionalidades, não estava falando sobre agenda de igreja, não estava falando sobre as nossas atividades em si, mas estava falando justamente nessa unidade de espírito. E como o Pai é um e Jesus é um, os dois são um e juntamente com o Espírito Santo, e eles tinham uma unidade de propósitos, de forma de ser de Deus, unidade de atributos. Nós, como Igreja do Senhor, a gente tem que ter unidade doutrinária. Essa é a busca e essa é a grande dificuldade hoje em muitos dos nossos ambientes, é ter unidade doutrinária. Então, como eu disse anteriormente, não adianta de nada a gente ter uma comunidade que tem como norte, que tem como estatuto, que tem uma confessionalidade, tem uma confissão de fé, que é baseada em confissões anteriores, que tem uma boa teologia, se a gente não proporciona a essa comunidade que elas se desenvolvam unânimes nesse projeto. Não adianta de nada a gente ter uma boa teologia só no papel se a gente não consegue transmitir. Esse é o problema. É a gente conseguir transmitir para a nossa comunidade o que a igreja deve pensar, o que a igreja deve crer e o que a igreja deve pregar. Bom, realmente é a verdadeira teologia, o conhecimento bíblico, ele nunca assim vai fazer com que o homem se sinta o bambambam, né? Vai dar mais humildade. Então, se ele conhece mais de Deus, busca mais de Deus, a tendência, né? Parecer mais com Cristo, ser humilde, não se considerar o melhor de todos. Então, infelizmente, muitas lideranças aí, muitos pastores, né? Que eles se elevam a títulos aí grandiosos, né? A gente vê que as teologias que tem ali, e infelizmente é a que faz mais sucesso, né? Então, como a gente bater de frente, como cristãos que têm uma ideia reformada, claro, sobre soberania de Deus, sobre a corrupção do homem, todos aqueles pontos que a gente vê, que a doutrina reformada ensina, como bater de frente com essa teologia coach, teologia da prosperidade. Eu tenho um grande problema com esses títulos faraônicos, né? Às vezes o cara não se contém em ser só servo. Às vezes eu sou convidado para alguns ambientes, para algumas igrejas para pregar, e a pessoa fica procurando, perguntando título, formação e tal. Irmão, coloca lá só que eu sou servo. Não, mas manda uma foto tua. Aí tal, aí você manda. Não, de terno de gravata, tem alguma no púlpito segurando o microfone e tal. Aí, quando tu vai ver, aí tua foto tá no cartaz. Eu tô até tendo alguma complicação se alguém assistir isso aqui. Mas aí tu tá no meio de um ambiente assim e tal, e aí colocam. Geralmente os cartazes de hoje, principalmente a igreja pentecostal, gosta de colocar o cara no meio de um bocado de labareda e tal. Eu fiquei imaginando, e eu fico, mas que visão do inferno. Cara no meio do fogo, eu acho que isso aí a gente tem essa questão do marketing evangélico hoje, ela gira muito em torno disso.
O marketing evangélico, antigamente, o marketing evangélico era anunciando o que que Deus iria fazer, né? Deus vai fazer isso e tal, vai ter um novo mover e tal, e de repente não acontecia nada, aí a saída, a escapada para isso aí era dizer, é porque vocês não creram, é porque vocês não buscaram, joga a culpa no público. E a gente hoje tem essa pegada das igrejas hiper megas lotadas, justamente porque o cara se apresenta como a única voz profética atuante naquele momento. E a gente sabe que aí a gente vê até mesmo crentes da nossa comunidade, na nossa convivência, deixando de frequentar os nossos ambientes, é, porque vai em busca de uma ilusão. Porque se eu vou para a igreja em busca de supostos milagres, não estou dizendo que eu não creio em milagre, eu estou dizendo que ao invés de nós sermos os portadores, os preconizadores, sermos aqueles que exercem o ministério e que, digamos assim, fazem com que o milagre seja propagado, a gente às vezes quer que o milagre aconteça em nós. As nossas canções falam muito disso. Faz um milagre em mim, sobrenatural de Deus para mim. São poucos aqueles que querem fazer o ID do Senhor, e nesse ID diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, eu acredito em milagre, não é porque a gente tem esse viés assim de instrução teológica reformada, que a gente é tratado como incrédulo e tal, que a gente não crê. Eu creio piamente de que os milagres têm um único propósito: anunciar o Cristo. Se a proposta de uma igreja, os milagres, é promover a comunidade, promover o seu líder, promover a denominação, então já se perdeu no processo. Se o milagre ele não tiver um propósito de mostrar aquele que realmente pertence ao poder e que eu não sou o manipulador desse milagre, tem essa questão também, porque tem muitos manipuladores. Isso aí, essa questão de manipular, essa síndrome de Simão, o mágico, tem atingido muitos líderes, muitas lideranças, e acham que isso é sucesso ministerial. Acham que ter o título de apóstolo, de bispo, que são coisas totalmente distantes das nossas origens. A gente tem muitos nomes, muitos vultos cristãos, desde da era dos pais da igreja até os pré-reformadores, os reformadores, que os caras realmente fizeram um mover de Deus, que foram instrumentos de conhecimento, de manifestação de Deus, de avivamento verdadeiro, em que pessoas se convertiam, que ouviam, que eram alcançadas pelo evangelho, e que esses caras não se titularam com esses títulos faraônicos. A gente não vê um Lutero se dizendo apóstolo, a gente não vê um Calvino se dizendo apóstolo, a gente não vê o John Knox se dizendo um bispo. A gente vê homens de Deus que tinham conhecimento, que tinham bagagem, que realmente eram profetas de Deus, mas que não precisavam se autoproclamar profetas de Deus. No caso, o nosso dever é denunciar o falso ensino, né? E anunciar a verdade que as escrituras ensinam. Eis aí o grande problema. Tu vai arranjar. Eu já arranjei muito problema por conta disso. Quando você denuncia o falso profeta, eu lembro que eu creio. Dos muitos problemas que eu tive em ambiente, numa ocasião, eu denunciei duas cantoras. Uma que estava
realmente ajoelhada, adorando a outra e tal, e dizendo que ela era mãe de gerações, de nações e tal. E isso no vídeo, né? Aí eu postei no grupo da igreja na época, na ocasião, né? Eu, aí eu vi uma enxurrada, não, porque eu sigo a cantora fulana e tal, ela é uma mulher de Deus e tal. E, mas o vídeo estava claro, não havia um corte assim de edição para gerar aquela situação para que fosse maquiada. Não, havia realmente uma. É a questão da honra, que muitas igrejas estão trabalhando essa questão da honra, né? Honrar seu líder, e essa questão de você colocar o líder num patamar superior, e a gente não vê isso nas escrituras. Tivemos um vídeo aqui no canal com o pastor Reverendo Guilherme Camelo, né, da Presbiteriana. A gente conversou sobre os ídolos que a gente cria, né? Então, muitos cristãos, cristãos não, podemos dizer evangélicos, os evangélicos, assim como católicos, acabaram criando no decorrer da sua caminhada ídolos, alguns pastores, algumas pessoas metidas a apóstolos, cantores, esse pessoal do mundo gospel. Isso é muito comum, justamente porque nós somos inclinados para esse mal, né? Essa é uma questão que a gente também tem que tomar cuidado. A questão do ensino, eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente consiga filtrar muito isso do nosso pensamento, do nosso coração e das nossas ações. Entender, opa, isso aqui tá errado, a Bíblia ela diz tal coisa. Mas como é que você sabe disso? Eu aprendi de tal maneira, no livro tal, o pastor tal, enfim. E ele trouxe todos esses textos aqui para me explicar. A gente não pode idolatrar outros homens, independente dele ter um ótimo ensino, independente dele cantar super bem, independente dele fazer um ótimo trabalho para Deus. A gente deve adorar, a gente deve amar acima de todas as coisas somente a Deus, não outras pessoas, né? A gente tem um amor ao próximo, mas esse amor ao próximo não é nada de idolatria. Eu acho que de uns anos para cá eu tenho que sido meio curado desse processo, né? A gente sabe que no decorrer da nossa história cristã a gente vai tendo algumas influências. Então, a maioria das minhas influências, na minha juventude, no decorrer da minha trajetória cristã, elas não são mais minhas influências por diversos motivos. Uns que eu percebi que aquilo que eu achava que era verdade estava sendo pregada não era tão verdade, ou viés teológico seguido por aquela pessoa era totalmente distoante daquilo que eu acredito hoje, como as escrituras. E o pior de todos era que aqueles que pareciam mais coerentes com a palavra do evangelho, que combatiam ferrenhamente todo esse processo que a gente acabou de tratar sobre falsas doutrinas, sobre os caras que mais batiam, tem decaído. Então, essa questão de você ter sempre aquela figura como verdade absoluta, se você tiver um mínimo de discernimento, de você observar, se você não tiver essa, essa tietagem de você ver naquela figura o seu ídolo, você vai perceber. E eu vi muitos grandes ídolos caírem, gente que é, eram porta-vozes, não vou citar alguns nomes aqui que eu não sei se cabe aqui, mas eram porta-vozes do meio evangélico, gente que combatia e hoje está totalmente destoando. Quando tu percebe que não, o cara tá no viés progressista, onde ele já no passado ele combatia alguns erros doutrinários, hoje ele já é maleável. Ele combatia ideologias mundanas, hoje ele já é maleável, ele já tem aquele diálogo com aquele tipo de viés, ele já abriu muitas concessões. Aí eu fico pensando, os caras que seguem esse cara cegamente, para onde é que vão? Porque eu acho que essa questão do envaidecimento
eu tenho muito medo. Eu estava vendo um cara que eu admiro muito, que eu acho que vocês admiram, eu acho não, eu tenho certeza que vocês admiram, que tem se projetado como um grande teólogo aqui cearense, que é jovem ainda. Eu acho que vocês já perceberam de quem eu estou falando. E eu estou percebendo que ele está cometendo os mesmos erros de alguém que eu já vi no decorrer da história cristã brasileira, que também se projetou teologicamente na mídia e que procurou dar resposta para tudo. Cara, a gente não tem, como eu disse no início desse podcast, a gente não tem resposta para tudo. Eu acho muito mais viável você ter humildade e dizer: eu não sei, eu não domino esse assunto por enquanto. Pode ser que depois eu dê a minha opinião. E se você tiver alguma opinião, que não dê de determinada, como, como se fosse uma certeza absoluta naquele momento. Que você possa instruir aqueles que estão lhe ouvindo, mas que você tenha também um pé no chão. Não deixe que as coisas. Eu acho que essa ânsia de você querer responder tudo, de que você ter essa, digamos assim, de você se ver como referência, que eu acho que o grande mal de você querer ter resposta para tudo é você se ver como referência. Alguém está me perguntando, então eu tenho que me reportar. Então, eu acho isso complicado. Até hoje, assim, essa pessoa que eu estou fazendo essa crítica, eu não estou dizendo que ele está errando, mas ele está indo para um caminho que eu já vi outros irem e não voltaram mais. Não voltaram mais. E a gente só vê decadência. E são nomes grandes no cristianismo brasileiro. Bom, em relação aos membros, né, de esses pastores que falam muito, assim, atacam o estudo da teologia, da doutrina, a gente vê que muitos ali, como o irmão falou, né, pela vaidade, estão ali justamente para manipular aquele rebanho. A gente sabe que eles são lobos em pele de cordeiro. A gente não vai citar nome, não vai querer polemizar, mas qual a dica, qual a sugestão para esses membros desses, sim, pastores, né, falsos pastores? Uma dica essencial: fuja daqueles que, primeiramente, é, criticam ferrenhamente as suas origens. Exemplo, eu vi alguém que tem nome, que se põe como referência, criticando os reformadores, desprezando a reforma. Ora, me dá vontade de perguntar, é porque a gente não tem como perguntar: quem seria tu se não fosse a reforma? Tua igreja ia surgir do nada? Eu acho que a reforma ela trouxe essa questão do retorno. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele, naquele ato simbólico, naquele ato louco dele, que ele era um cara, eu vejo nisso um pouco de loucura do pregador, né? Ele tem que ter coragem, ele tem que enfrentar o sistema. E ele enfrentou esse sistema justamente para que houvesse, e depois os reformadores, os pós-reformadores como ele, foram atrás daquilo que se havia perdido, que era o conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário, era trazer a Bíblia para o povo, era para trazer o conhecimento escriturístico para o povo. Hoje a gente se vê no caminho inverso. Hoje a gente vê líderes que estão vendo a teologia como um mal, o estudo bíblico. Então, fuja do líder que não valoriza o ensino das Escrituras. Fuja daquele que despreza o ensino das Escrituras. Por quê? Porque ele sabe que se você tiver um conhecimento escriturístico, se você tiver o domínio doutrinário dentro do conhecimento da teologia, ele não se cria.
Ele sabe que ele vai perder campo. Então, por isso que muitos desses líderes com títulos faraônicos, desses grandes, eles preferem ter uma igreja onde a membresia toda é dependente, onde a membresia é apenas frequentante. Ele transforma, geralmente são líderes que transformam a sua igreja num balcão de negócios, onde você tem uma demanda, tem uma necessidade, e eu estou ali me propondo como aquele que está suprindo aquilo ali. Ao invés de eu ser um líder que transforme outro líder, que eu realmente discipule, porque essa é a nossa característica principal como igreja, é nós sermos discipuladores e de fazer discípulos. Não é apenas eu chegar e trazer alguém para dentro do meu ambiente cristão, fazer com que aquela pessoa faça parte da devoção comunitária ali, ou presente, e eu simplesmente não querer o crescimento daquela pessoa. Que aquela pessoa ande com seus próprios pés. Que aquela pessoa tenha também a sua mentalidade, que cresça realmente de fato. A gente vê muitos que se propõem a ser líderes, mas eles não querem que os seus liderados um dia se tornem líderes. E quando eles escolhem, pensam alguns para ser líderes, ele vai pensar aqueles que vai puxar a sardinha pro lado dele, que vai querer fortalecer aquele ambiente. Eu acho que nosso tempo tá bem ok. Eu queria te fazer aí a última pergunta. E qual seria a sugestão que você daria para caminho, né, para quem está iniciando na fé ou para quem está buscando conhecimento mais aprofundado em teologia, que não quer aquela pessoa que quer buscar um conhecimento a mais para o que aprende na igreja? Quais são os passos, os primeiros passos, para onde ele deve começar? Primeiro passo, se a sua igreja não tem escola bíblica, procure estimular com que a sua liderança veja essa necessidade, e se não, procurar um ambiente que priorize essa questão do ensino. Infelizmente, eu não posso dizer algo diferente. Eu não vou dizer para você que fique numa igreja que não prioriza o ensino das escrituras. E procurar crescer nesse conhecimento. Hoje a gente tem diversas faculdades teológicas ao seu dispor, sejam elas presenciais ou não. Tem essa que eu citei, né? Não estou fazendo propaganda da FATEG, até porque não estaria ganhando nada com isso, porque lá é justamente algo que foi disponibilizado para ser disponibilizado uma boa teologia de forma gratuita, que preparem obreiros em todo o Brasil. E que você procure andar com seus próprios pés, entendendo que você tem o seu papel na sua comunidade como cristão, como participante, como membro daquela igreja, mas que você deve cobrar também que aquela igreja te proporcione um crescimento. Que não basta apenas você ser um bom crente, assembleano, presbiteriano, wesleyano, seja lá qual for a tua denominação, se você não tem certeza que o ensino que está sendo colocado ali está para além da denominação, está um ensino realmente bíblico, sólido, entendendo os planos de Deus, o plano eterno de Deus para a humanidade. E eu creio que isso aí não tem outra escapatória, é procurar um ambiente que valorize o ensino das Escrituras. Se você está numa comunidade que despreza o ensino das Escrituras, que despreza, que tem essa mentalidade, a letra mata, mas o espírito vivifica, e ele interpreta isso aí de uma forma totalmente errada, então você está em maus lençóis. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Eu queria dizer algo diferente, mas eu não consigo maquiar
o Evangelho. O Evangelho é puro, é simples, mas a gente tem que ter profundidade daquilo que a gente crê. A gente tem que ter conhecimento doutrinário básico. Como eu disse no decorrer desse podcast, a gente tem tido alguns problemas justamente com essa questão básica. Se a gente resolver esse problema doutrinário básico sobre quem é Deus, sobre a salvação eterna, sobre essas demandas doutrinárias basilares, a gente já resolveu grande parte do nosso problema. Então a gente já resolveu diversas situações que quando eu sei quem é Deus, quando eu conheço o plano de Deus para a humanidade, então eu tenho um norte. Então eu já tenho como identificar um vento de doutrina, uma heresia. Opa, essa heresia aqui está falando contra a soberania de Deus. Um exemplo. Opa, uma doutrina que Deus é soberano, mas nem tanto. Então tem algo errado aqui. Deus é onisciente, mas ele não sabe tudo. E a gente tem muitas heresias aí atuais, né? Como o teísmo aberto e o arremedo dele, que é a teologia do processo, que está muito vigente, que é um Deus que não sabe tudo, que não pode tudo, que não conhece tudo, que não é soberano sobre tudo, é um Deus que está caminhando historicamente e está aprendendo com a humanidade. Isso aí não é o Deus das Escrituras. Então é isso. Eu quero agradecer, né, teu tempo conosco, a disponibilidade de ter vindo aqui. Se você que nos acompanha discorda de algum ponto, fica à vontade para comentar. A gente vai estar à disposição para respondê-lo. E também, se você tiver alguém para indicar, para falar sobre outros temas com a gente, também fique à vontade para entrar em contato conosco através do Instagram, no nosso direct. Bom, quero agradecer o presbítero Adair, né, por essa participação, primeira conversa, entrevista do ano, e deixar, né, recomendação aí, né, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, né, com o máximo de pessoas que puderem, para que essa mensagem alcance mais pessoas, né, para conhecer a verdade, que é só a verdade que liberta. Paz de Cristo.